Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos iniciando nesse domingo a lição de número 13. É o último episódio desse podcast e assim estaremos iniciando um novo podcast no domingo que vem. Então não perca, fique ligado. E a lição de hoje tem o seguinte título: A Ressurreição de Jesus. Esta lição foi estudada no dia 28 de junho de 2015 e tem os comentários de José Gonçalves. Então, antes de iniciarmos mais uma aula aqui no canal, te convidamos, se você é novo, a se inscrever aqui no canal. Então não perca tempo e se inscreva acionando o sininho em todas as notificações. Porque assim, quando postarmos um novo vídeo, você verá em primeira mão. Também deixe o seu gostei, para que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. E o texto áureo diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Lucas, capítulo 24 e o versículo 5. Verdade prática. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, do primeiro versículo até o 8, que diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Introdução. As Escrituras ensinam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Antes da queda, a morte não tinha domínio sobre o homem. Todavia, como um ser moralmente livre, o homem pecou, fazendo com que o pecado entrasse no mundo, e com ele a morte. A morte passou então a todos os homens. Ainda na antiga aliança, o Senhor deu vida aos mortos para revelar o seu poder sobre a morte. E mesmo ainda não estando totalmente revelada, a doutrina da ressurreição já era crida por santos do Antigo Testamento. Jó, capítulo 19 e o versículo 25. Eles anelavam pela redenção do corpo. Jesus se revelou como o Messias prometido e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Em Cristo, o direito de viver eternamente em um corpo físico tornou-se novamente real. Primeiro tópico: a doutrina da ressurreição. Em primeiro lugar, no contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento
registra 3 casos de pessoas que ressuscitaram. Os 3 casos aconteceram no ministério profético de Elias e Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 até o 24. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 32 até o 37. Encontramos Eliseu ressuscitando o filho da sunamita. O outro caso está em 2 Reis, capítulo 13 e o versículo 21, onde um morto torna a vida quando toca os ossos do profeta Eliseu. Esses fatos demonstram, já na antiga aliança, o poder de Deus para dar vida aos mortos. Em segundo lugar, no contexto do Novo Testamento. Com o advento da nova aliança, a doutrina da ressurreição é demonstrada em sua plenitude. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 10. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas sendo ressuscitadas. Algumas foram ressurreições efetuadas pelo Senhor Jesus, enquanto outras por seus apóstolos. Marcos, capítulo 5, do versículo 35 até o 43. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. João, capítulo 11, do versículo 11 até o 45. Atos, capítulo 9, do versículo 36 até o 42. E capítulo 20, versículo 9 e o 10. Em todos os casos, exceto a ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente. Síntese do primeiro tópico. A doutrina da ressurreição do corpo está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Segundo tópico. A natureza da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, uma ressurreição literal. O testemunho do terceiro evangelho é de uma ressurreição física e literal. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Lucas capítulo 24 e o versículo 39. Em segundo lugar, uma ressurreição corporal. A apologética cristã sempre assegurou que a ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. Isto significa que, apesar de transformado, Cristo ressuscitou com o mesmo corpo físico que fora sepultado. Lucas põe em relevo esse fato quando registra Jesus comendo com os discípulos após a ressurreição. Lucas capítulo 24 e o versículo 43. Em sua própria carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda fé cristã é falsa se a ressurreição de Jesus não aconteceu de forma corporal. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e o 15. Síntese do segundo tópico. A ressurreição de Cristo foi corporal e literalmente. Nosso Senhor apareceu aos discípulos durante 40 dias. Conheça mais. O sepulcro vazio. Na tradição judaica da época de Jesus, os sepultamentos normalmente tinham 2 estágios. No primeiro, o corpo seria lavado e ungido, a boca amarrada e o corpo envolvido em tiras de linho, depositado em uma prateleira em uma caverna. O clima quente fazia com que os corpos se decompusessem com muita rapidez e algumas vezes a caverna poderia ser usada por mais de um corpo. Assim, especiarias eram acrescentadas
para atenuar o mau cheiro da decomposição. Leia mais em Guia Cristão de Leitura da Bíblia, CPAD, parágrafo 104. Terceiro tópico: evidências da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, evidências diretas. As Escrituras apresentam muitas evidências da ressurreição de Jesus. Os apologistas classificam essas evidências em diretas e indiretas. O texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35, narra o encontro que 2 discípulos no caminho de Emaús tiveram com Jesus após a sua ressurreição. Trata-se de uma evidência direta da ressurreição, porque mostra Jesus ressuscitado com um corpo físico e tangível. Evidência semelhante pode ser vista no relato da ressurreição do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 10 até o 18. Nesses relatos, observamos que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocá-lo. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real. Em segundo lugar, evidências indiretas. Como vimos, os evangelhos apresentam muitas provas diretas da ressurreição do Senhor. Todavia, apresentam também outras provas indiretas. Antes da ressurreição, encontramos um grupo de discípulos desanimado, triste e cabisbaixo. Era um cenário desanimador. Após a ressurreição e Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao povo com uma ousadia nunca vista. Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles estava vivo e apresentavam provas disso. Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, expeliam os demônios e testemunhavam: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos, capítulo 2 e o versículo 32. A ressurreição de Jesus se tornou o principal tema da pregação apostólica. Síntese do terceiro tópico. O encontro dos discípulos com Jesus ressurreto no caminho de Emaús é um exemplo de evidência direta, enquanto que o ambiente do Pentecoste demonstra os discípulos de Jesus mais fortes e maduros na fé. Antes de Jesus sair da terra, ele leva os discípulos fora, a Betânia. Erguendo as mãos, ele ora para que Deus os abençoe. Enquanto está orando, parte e é levado ao céu pelo Pai Celestial. Sua ascensão significa que ele entrou na glória. Lucas, capítulo 24 e o versículo 26. Foi exaltado e entronizado à mão direita do Pai. A partida de Cristo e sua ascensão completa sua obra na terra. Seus seguidores não o verão na terra, como viram no passado. Ele levou para o céu a humanidade que assumiu quando entrou na terra. Apesar de sua partida, os discípulos estão cheios com grande júbilo e o adoram. Eles vieram a entender muito mais que antes. Em vez de esta separação final ser um tempo de tristeza, é ocasião de alegria, gratidão e louvor. Agora eles reconhecem que ele é o Messias, o Filho Divino de Deus, e o adoram como Senhor e Rei. Os discípulos esperam ser cheios com o Espírito. Eles obedecem à ordem do Senhor e voltam a Jerusalém. Harrington Frenchel Lucas, em Harrington Frenchel, STRO, NSTAD,
Roger Eds. Comentário bíblico Pentecostal, Novo Testamento. Segunda edição, RJ CPAD 2004, parágrafo 479. Quarto tópico: o propósito da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, salvação e justificação. Aos discípulos no cenáculo, Jesus destaca a salvação como propósito da ressurreição. Lucas capítulo 24, do versículo 46 até o 48. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras, assim como Jesus difere de todos os homens. Ele é o Deus que se fez carne. João capítulo 1 e o versículo 14. O segundo Adão, representando a humanidade caída. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 45. O único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Que nos salva de nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15. A Bíblia diz que ele morreu por causa de nossas transgressões. Romanos capítulo 4 e o versículo 25. E que seu sacrifício foi em resgate de todos. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 6. Mostra ainda que a sua ressurreição foi por causa de nossa justificação. Romanos capítulo 4 e o versículo 25. E que nesse aspecto ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1 e o versículo 4. Em segundo lugar, a redenção do corpo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. Romanos capítulo 5 e o versículo 17. Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou as primícias daqueles que ressuscitarão para não mais morrer. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 23. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 17. Na ressurreição, Jesus derrotou a morte de forma que não precisamos mais temê-la. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 até o 58. Na ressurreição, receberemos corpos incorruptíveis e imortais. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 até o 49. Síntese do quarto tópico. O propósito da ressurreição de Jesus é salvar, justificar e redimir o corpo de todo aquele que crer e se arrepender dos seus maus caminhos. Conclusão. Sem dúvida, uma das maiores notícias, e que foi dada por um anjo, foi que Jesus havia ressuscitado. Lucas capítulo 24 e o versículo 6. Nos dias de Jesus, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso. Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus a rejeitavam e os gregos a ridicularizavam. Até mesmo os discípulos de Jesus se mostraram incrédulos e lentos em aceitá-la. Quando ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos com provas incontestáveis, a fim de que nenhum deles ficasse com dúvida. A ressurreição de Jesus era uma realidade incontestável para a Igreja Apostólica, a ponto de se tornar o principal tema de sua pregação. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição, em um novo podcast, desta vez no Antigo Testamento. Então nos aguardem no próximo domingo.
e que Deus os abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.